Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, especialmente falando sobre predestinação. Não é? E, gente, talvez alguns de vocês já tenham lido, outras pessoas nem tanto. E pensando nessa questão, eu achei que seria interessante, primeiro, nós conversarmos um pouco sobre teologia, depois teologia sistemática e depois falarmos um pouco sobre este assunto, porque hoje em dia, às vezes, não há uma clareza sobre o que significa estudar teologia. Não é? E eu concordo com um teólogo do século XIX chamado Charles Hodge. Ele diz que teologia é basicamente você estudar a palavra de Deus de forma sistemática. Okay? Então, teologia não é nem tanto você especular filosoficamente a respeito de ideias e conceitos sobre Deus, mas é pesquisar as Escrituras e tentar descobrir ao máximo o que Deus falou a respeito de si, do seu propósito, da sua vontade, do que Ele quer para as nossas vidas. E por isso que no século XVII, um certo teólogo disse que teologia é a arte de viver para Deus. Né? Então, você percebe que não é uma questão tanto da pura especulação, é muito mais uma questão de conhecer a Deus. Né? James Parker disse que nós podemos conhecer muito sobre Deus sem conhecer a Deus. E sabe a ideia de Jó? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso que eu queria dizer desde já, gente, eu espero que vocês não estudem somente sobre Deus, mas vocês conheçam a Deus. E isso é um relacionamento pessoal, essa é uma experiência espiritual pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Por isso, quando nós falamos sobre teologia, tem até algumas pessoas, né, que dizem assim, não sei se já aconteceu com você, não é? Se você diz, eu estou fazendo faculdade de teologia, não é? E o pessoal diz, cuidado, meu irmão, a letra mata. Não sei se alguém já falou isso para você. E porque essas pessoas têm esse entendimento de que se você se aprofunda um pouquinho mais, isso acaba comprometendo a sua fé, acaba fragilizando a sua comunhão com Deus, acaba fazendo de você uma pessoa mais arrogante. E, gente, tudo isso pode ser verdadeiro. Eu sou professor de seminário teológico há 30 anos e eu tenho visto muitos jovens zelosos, evangelistas, amam as almas e quando vão para o seminário alguma coisa acontece, uma transformação e você já não vê mais aquela simplicidade de fé. Isso realmente pode acontecer e é por isso que nós precisamos tomar cuidado com os nossos estudos. Mas eu queria dizer desde já, gente, que quando o apóstolo Paulo diz a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele não estava falando sobre estudo e conhecimento. Ele estava falando sobre a lei de Moisés como uma forma de você tentar se justificar diante de Deus. E isso simplesmente vai levar você à morte. Mas se você for regenerado pelo Espírito Santo, então você tem vida. É isso que ele quis dizer. Mas é uma pena que exatamente porque as pessoas não se aprofundam na compreensão da palavra, acabam assimilando ideias que não têm fundamentação bíblica. Então, é importante nós lembrarmos que teologia é o estudo da palavra de Deus. Agora, a teologia sistemática é essa tentativa de ler tudo que a Bíblia tem a dizer sobre um determinado assunto. E, gente, agora alguém pode dizer assim, mas a Bíblia não é, na verdade, uma pequena biblioteca? Há um sentido em que nós podemos dizer que sim, nós temos aí 66 livros, alguns deles com uma página só, mas nós temos escritos feitos em pelo menos 3 línguas diferentes, não é? Hebraico, aramaico e grego, num período de mais ou menos 1.500 anos, por 40 autores diferentes, então realmente é uma biblioteca. Mas na teologia sistemática nós partimos de um pressuposto fundamental, é de que a Bíblia tem muitos autores na perspectiva humana, mas só tem um autor na perspectiva divina, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou homens santos, eles foram movidos por Deus para registrar aquilo que nós encontramos nas Escrituras e, portanto, nós podemos esperar uma certa medida de consistência, de coerência na revelação de Deus. E é interessante que pessoas que começam a estudar a Bíblia parecem que estão lendo um livro só, ao invés de um conjunto de livros. Não sei se você já tentou encontrar a harmonia, não é, entre, digamos, Érico Veríssimo e Cecília Meirelles. Eu acho que você não vai encontrar muita harmonia, porque são duas mentes diferentes. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós estamos em contato com uma mente só, que é a mente do Senhor. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, toda ela é útil para o nosso ensino. Então, quando nós temos essa perspectiva, nós podemos aproximar da palavra de Deus com temor, com reverência e termos os nossos ouvidos abertos. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Agora, isso exige de nós uma certa disciplina,
Porque se nós não soubermos interpretar texto e contexto, nós vamos chegar a conclusões muito diferentes. E é por isso que às vezes as pessoas dizem que a Bíblia parece ser um nariz de cera, sabe aquele que você pode virar para qualquer lado? E especialmente depois da influência da filosofia chamada pós-moderna, a chamada realidade líquida, as pessoas leem as Escrituras como se fosse água e não algo sólido, algo definido e palpável. Mas o fato é que quando nós acreditamos que Deus é o autor das Escrituras, e nós temos então o que Francis Schaeffer chamou de a verdade verdadeira. Seja, nós temos em nossas mãos palavras que Deus pronunciou através dos profetas e Deus quer que nós compreendamos. Acho que é muito importante lembrar daquilo que Deus falou através de Moisés, lá no livro de Deuteronômio. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as ocultas pertencem a Deus. Então, desde já, eu creio que é muito importante nós termos humildade para reconhecer que há certas coisas que Deus não revelou para nós. E um dos reformadores disse, vá até onde a Bíblia leva você. Mas há pessoas que querem ir além. E aí, gente, eu digo assim, olha, vá até onde a Bíblia leva você. Se você quiser ir à frente, assuma plena responsabilidade. Porque Deus se responsabiliza por aquilo que Ele revelou. E o fato é que Ele já revelou tantas coisas, para que eu vou me dar o trabalho de especular sobre coisas que Ele não revelou? Então, gente, e aí o pessoal falando sobre línguas originais, gente, quando você começa a estudar as Escrituras, eu estava pensando nisso recentemente, né? Gente, eu queria viver mais uns 50 anos para estudar um pouquinho mais, e o fato é que não é? A minha falou 50 anos, ou 53, vou fazer 54 anos, e como diz a Bíblia, eu nasci ontem. Eu me lembro que no tempo que eu passei estudando fora, 1 ano e meio, e enquanto eu estava lá estudando lá, eu também trabalhava na biblioteca. E a biblioteca do seminário era uma biblioteca, assim, relativamente, mais ou menos 400 mil exemplares. Então, sabe, quando você anda por aqueles corredores e você vê tantos livros, você pergunta, o que é que eu sei realmente? E se alguém me perguntar, o que é que você trouxe de lá? Eu digo, olha, eu trouxe a amplitude da percepção da minha ignorância. Então, isso eu trouxe de lá. Mas é por isso que eu creio que nós precisamos ter essa clareza como nos aproximamos das Escrituras. Mas aquilo que Deus fala, debaixo da iluminação do Espírito Santo, com temor e tremor, nós devemos receber como palavra de Deus. Agora, gente, tudo isso para introduzir esta questão do ensino sobre predestinação. Já vi um pastor há tempos atrás dizendo, predestinação é do diabo. Não é? E uma coisa que nós precisamos dizer desde já, não, a palavra está presente na Bíblia, em diversos lugares. Não é? Então, mas o que essa pessoa quer dizer, na verdade, é que o entendimento da predestinação, com uma escolha soberana de Deus, incondicional, né, que Deus escolheu pessoas para a salvação antes da fundação do mundo, pessoas dizem isso não pode ser de Deus. Deus jamais poderia fazer isso. E tem algumas pessoas que dizem, não vamos falar sobre esse assunto, sabe, porque gera tantas discussões, não é? E, sinceramente, quem acompanha redes sociais percebe que essa discussão, né, sobre predestinação gera mais carnalidade do que edificação, né? Você já viu, às vezes, o pessoal briga e briga feio, não é? E eu não acho que é por aí. O que eu tenho dito, às vezes, se você quiser conversar, a gente conversa, mas brigar a gente não vai brigar. Não é? Mas, por quê? As pessoas, isso é muito divisivo, não é? E, em parte, compreensível. É uma das grandes doutrinas da Bíblia e que tem gerado controvérsias através dos séculos, e é por isso que a gente deve caminhar com cuidado. Outras pessoas dizem que essa doutrina é secundária, portanto, não é algo que a gente deva mencionar. Vamos falar sobre Jesus, salvação, e aí nós estamos todos juntos. Né? Inclusive, eu me lembrei de uma expressão do Dr. Lloyd Jones. Ele falou sobre algumas doutrinas que realmente não devem dividir os crentes, e uma delas é predestinação e livre-arbítrio, e eu concordo com isso. Agora, ao mesmo tempo, isso não significa que nós não devamos nos esforçar para compreender o que Deus revelou sobre este assunto. E porque, às vezes, por uma questão de dizer, não quero conflito, não quero confusão, eu não quero pensar sobre isso. Mas o que a Bíblia diz é que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Se Deus mencionou esse assunto, então nós devemos pesquisar, nós devemos estudar, nós devemos
Na medida que Deus nos dá de graça, de compreensão, nós devemos buscar percepção desse conceito, dessa ideia, desta realidade que nós encontramos nas Escrituras. E por isso que quando se fala sobre o estudo da teologia, você parte do pressuposto que Deus é real, que Deus falou, que Ele fez afirmações verdadeiras a respeito da realidade. Então vamos ver o que Ele disse. E sabe o que eu tenho observado nessa controvérsia? É que muitas vezes as pessoas vão para a discussão filosófica, ao invés de ir para a questão exegética. Os alunos aqui já sabem o que eu estou falando. Que às vezes as pessoas dizem, mas não pode ser assim, porque filosoficamente isso não pode acontecer. E diz, olha, vamos nos ater àquilo que nós encontramos nas Escrituras, vamos ver o que os textos dizem, vamos ver os contextos, e a partir daí vamos ver o que a gente consegue. Mas eu tenho visto que não é simples, né? Inclusive, eu tenho aqui comigo o livro de Norman Geisler, Eleitos Mais Livres. Se você quiser uma defesa, né, da chamada perspectiva da predestinação condicional, ou do livre-arbítrio, ou do arminianismo, então, Eleitos Mais Livres é uma leitura que você pode fazer. Agora, uma coisa que eu queria dizer desde já, gente, é que eu não concordo com ele. Eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, o Dr. Norman Geisler. E, na verdade, ele pessoalmente foi mais longe do que ele foi no livro. E uma das coisas, aliás, duas coisas que ele me disse que me deixou bastante, assim, surpreso. Primeiro, ele acredita que um crente nascido de novo pode efetivamente perder a sua salvação. E nesse livro não, aqui tem quase um capítulo todo que ele defende a segurança eterna dos crentes. Mas ele me disse pessoalmente que realmente ele acredita que um nascido de novo pode perder a salvação. Em segundo lugar, ele disse que se o livre-arbítrio é verdadeiro, Deus precisa dar oportunidade a todas as pessoas de aceitar ou rejeitar Jesus. E a grande pergunta é isso que nós encontramos nas Escrituras? Outra questão, se você for ver, ele cita um monte de textos bíblicos, mas qualquer pessoa que estuda um pouco mais de exegese, do exame de texto e contexto, vai verificar que parece, ele conhece, na verdade nós estamos diante dos maiores intelectuais do mundo evangélico hoje em dia, mas parece, eu posso estar equivocado, gente, por favor, mas parece que ele está contando com a ingenuidade dos leitores, para que as pessoas não percebam que muitas vezes ele está citando o texto fora de contexto para defender uma tese. Então, gente, puxa vida, é uma pessoa que eu admiro, né, pelo Ministério da Apologética, conhecimento filosófico, bíblico, mas muitas pessoas dizem que nesse livro aqui ele não deu o melhor dele, realmente, como pensador cristão. Mas se você quiser compreender, né, por que pessoas têm dificuldade com a doutrina da predestinação, então esse daqui pode ser um bom início. Né? Se você quiser compreender por que algumas pessoas acreditam em eleição chamada eleição incondicional, eu queria recomendar esse aqui, mas esse daqui é do Steven Lawson, Pilares da Graça, não é? Ele basicamente faz uma análise bíblica, teológica, histórica sobre a questão da soberania de Deus. Então, é uma leitura para 2 horas, você pode dar uma olhada. Só se for para o Dr. Carson, viu? Mas, gente, então, diante dessas considerações, eu queria... a gente poderia fazer uma lista de diversos textos bíblicos. Por exemplo, no Velho Testamento, analisar toda a questão do governo soberano de Deus na história, do propósito soberano de Deus na escolha de Israel. Nós poderíamos falar a respeito da realidade do pecado e a necessidade da graça, a promessa da salvação. A gente poderia entrar no Novo Testamento e acompanhar o ministério de Jesus, e especialmente as ênfases que Jesus deu em relação a essa questão de salvação. Algumas pessoas, por exemplo, quando chegam naquela passagem de Mateus capítulo 11, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E diz, está vendo? Este é o convite, vinde a mim todos vós. Pronto, já está resolvido. Pouco antes Jesus disse, Pai, eu te dou graças porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e
revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Então, você, ao mesmo tempo que você vê um convite amplo da graça, você também vê uma ação de Deus revelando-se para alguns e não revelando-se para outros. E quando você vai no Evangelho de João, aí a coisa fica mais complicada, né? Você vê Jesus, logo no início, né, João dizendo assim, não é que se nós nascemos de novo, não é da vontade da carne, da vontade do homem, mas de Deus. E aí João fala sobre o que Jesus ensinou sobre o novo nascimento. O novo nascimento é algo que vem de cima, é uma atuação sobrenatural de Deus na sua vida. E aí quando você vai lá para João 3,16, eu me lembro uma vez, eu estava conversando com um pastor, um colega meu, e porque ele sabe, né, que, assim, eu queria desejar, né, eu sigo essa perspectiva que é chamada de calvinista ou reformada, né? Eu acho que essa nomenclatura não é a melhor forma de lidar com isso. Mas aí um pastor, ele bateu no meu ombro e disse, Jorge, João 3,16. Né? E para muitas pessoas isso resolve o mistério, sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, essa é a essência do Evangelho, ok? Então, e a partir daí não vamos mais discutir sobre isso. O problema é que quando você avança um pouquinho mais, Jesus disse, vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Aqueles que o Pai me deu, esses me ouvem. E a partir daí, Jesus, o que o Senhor está falando? Jesus não diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Todo aquele que nele crê, e agora Jesus diz que só creem aqueles que o Pai deu para ele, antes da fundação do mundo. Aí é que o Evangelho de João acaba trazendo grandes questões. Por hora eu não estou respondendo nenhuma, mas mencionando isso. Aí quando você vai para Atos dos Apóstolos, você vê Pedro dizendo, né, que tudo que estava acontecendo ali estava predeterminado pela mão de Deus. Não é? E eu me lembro assim, quando eu estava estudando sobre esse assunto, quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Gente, nós podemos dizer que efetivamente os soldados mataram porque executaram a ordem, mas executaram uma ordem dada pelos seus superiores, portanto, os superiores eram responsáveis, mas os superiores obedeceram a Pilatos, e Pilatos fez por atender o povo e os líderes, e todos eles participaram. E Pedro diz, vocês mataram Jesus, pelas mãos dos iníquos, mas ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E nós temos as duas realidades aí. A gente vai lá na frente, o apóstolo, nós vemos em Atos dos Apóstolos, né, esta declaração, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a partir daí surge uma questão, porque não sei se você entende que a maior parte das pessoas entendem a predestinação na perspectiva da presciência. Quem já viu esse conceito de eleição pela presciência? Então, é o seguinte, antes da fundação do mundo, Deus previu que eu exerceria fé nele, e com base nessa fé prevista, ele me escolheu. E isso parece resolver todo o mistério, não é? Essa ideia, Norman Geisler não aceita, ele diz que não tem como. Ele diz que quando Deus sabe, Deus determina, eu concordo com ele nesse aspecto. Mas o fato é que quando nós olhamos para as Escrituras, nós nos deparamos com algumas informações que nos levam a uma realidade muito mais complexa do que nós estamos acostumados. Porque depois de tudo, né, quando nós olhamos para as declarações das Escrituras, você vai para as cartas, você vai, por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz, o homem natural não entende as coisas do Espírito, né, para alguns o evangelho da cruz é loucura, para outros é escândalo, mas para os que foram chamados, aqueles, né, quando ele mesmo diz, né, Deus escolheu os que não são para envergonhar os que são, houve uma escolha aí, e depois, mais na frente, Efésios, né, diz predestinados, né, para adoção de filhos. E aí você vai seguindo, Tessalonicenses, eleitos para a salvação. E quando você vai se deparando com essas passagens, lógico que surge a pergunta, como é que a gente lida com isso? Agora, gente, eu queria pedir para vocês uma compreensão, para nós pontuarmos algumas questões em 2 capítulos da Bíblia, ok? Então, porque realmente não seria possível a gente analisar todos esses textos, né? Então, eu gostaria de pedir que vocês abram suas Bíblias, quem trouxe Bíblia, as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Você sabe que o apóstolo Paulo falou
que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Então, nós temos a realidade da culpabilidade de todas as pessoas. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, ninguém poderá ser salvo pelas obras, é somente pela fé. Isso nós temos claramente. Mas depois o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que esta fé que chega até nós é através da atuação sobrenatural do Espírito Santo, e qualquer pessoa que tenta se justificar por suas obras, por suas forças, simplesmente vai descobrir morte espiritual. Mas se você é regenerado, se você tem o Espírito Santo, você é uma nova criatura, não é? E quando você tem essa experiência com o Espírito Santo, agora não existe mais condenação, porque você foi declarado justo, você foi salvo, você foi aceito por Deus, não é? Veja bem, qualquer pessoa que entenda que a salvação é somente pelas boas obras, lembre-se do que o apóstolo Paulo ensina. Aliás, se você fizer viagens missionárias ou conversar com colegas de trabalho, de escola, você vai descobrir que a maior parte acredita que a salvação é pelas obras. Pode perguntar para elas. Mas o apóstolo Paulo diz que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque a nossa carne, a nossa natureza humana não tem o poder de produzir esta verdadeira transformação, não é? E é por isso que aquilo que a lei pede de nós se cumpre pela ação sobrenatural do Espírito Santo, não é? Então, esses que se inclinam para as coisas da carne, isso é, para a autonomia humana, esses daí simplesmente não vão ter o Espírito, não é? E você vê, não é? Aquele que depende das obras da carne, da natureza humana, esses estão mortos espiritualmente. O salário do pecado é a morte, mas do Espírito é vida e paz. Eu queria dizer desde já, gente, que nós precisamos tentar compreender a realidade a partir do seu contexto. E uma das coisas que eu tenho dito, inclusive, para alguns amigos meus chamados reformados, até eu tenho dito assim, gente, você é reformado ou deformado? Porque existem alguns reformados que eles dão uma ênfase tão grande na reforma que perde de proporção diversos aspectos da revelação bíblica. E um deles, especialmente, é o seguinte, que a doutrina não é algo para ser assimilada somente no intelecto, mas experimentada espiritualmente através da ação sobrenatural do Espírito Santo. Não sei se você entende que a percepção da verdade não é algo que você chega pelo seu esforço humano, intelectual, filosófico, mas pela ação sobrenatural do Espírito Santo. É por isso que eu digo para você, se você tem lutas, dificuldades em compreensão da palavra, ore ao Senhor e peça para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que você possa contemplar a grandeza da revelação de Deus, como o salmista disse, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É o Espírito Santo que produz vida e paz em nosso coração. E por isso, não tente viver pela carne, porque aqui está a questão. Se você não tem o Espírito Santo, você não pertence ao Senhor. Uma pessoa pode frequentar a igreja, pode ser filho de evangélicos, neto de evangélicos, pode participar de todas as atividades da igreja. Mas o que faz alguém filho de Deus é a habitação do Espírito Santo. E isso é categórico. E eu creio que isso é tão importante, porque nós estamos vendo uma nova geração de pessoas que frequentam a igreja, mas que aderem ao Evangelho, sem que tenham tido uma experiência pessoal, transformadora, da morte para a vida. Então, o seu corpo de pecado está morto, mas o espírito é vida. E aqui eu não vou entrar nessa questão da justificação, mas eu queria dizer, olha, o Espírito Santo habita em vocês, então esse Espírito Santo vai vivificar o seu corpo. E algumas pessoas entendem que isso pode ser uma vivificação aqui, ou pode ser já escatológica, isso é algo que está reservado para o fim da história, não é? Eu até estava pensando, né? Eu estava brincando com o pessoal lá da igreja, tem um mistério que eu queria resolver, não é? Quando eu ressuscitar, eu vou ter 2 metros de altura? Mas será que ser baixinho é fruto do pecado? Umas discussões teológicas, né, que surgem por aí. Mas, deixando para lá, gente, não é algo tão especial de você saber que se hoje você entende a verdade do Evangelho, foi porque o Espírito Santo mostrou para você. Até o meu filho já está cansado dessas coisas que eu digo, né? Eu já ouvi não sei quantas vezes, né? Mas
Eu digo assim, houve um dia que Deus abriu os meus olhos espirituais, para a realidade do Evangelho, né? Então, não tentem viver de acordo com as suas obras, de acordo com o seu esforço, mas vivam na dependência do Espírito, porque é através do Espírito Santo que nós temos o que se chama de espírito de adoção. Nós somos adotados. Nós experimentamos a verdadeira comunhão com Deus, nós chamamos Deus de Abba Pai. Isso aqui, gente, é uma questão importante, porque o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, diz que nós somos predestinados para a adoção de filhos. Então, o propósito é que nós desfrutemos de um relacionamento pessoal com Deus, e esse relacionamento está baseado na habitação do Espírito em nós, e através do Espírito nós temos um relacionamento com o Pai, essa ênfase que nós encontramos aqui, e nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós estamos esperando a glorificação, estaremos com Ele para sempre. E é por isso que dentro dessa realidade, o que são as tribulações, os problemas, no contexto de Romanos, a perseguição? Você sabia que pessoas que leram essas palavras, ouviram essas palavras, muitas delas foram torturadas e mortas durante a perseguição de Nero em 64 depois de Cristo, porque haverá uma glória para ser revelada. Há essa expectativa até da própria criação que vai ser restaurada. Essa criação sofre as consequências do pecado. Nós estamos nessa esperança, nessa liberdade da glória dos filhos de Deus, né? Por enquanto nós vemos a criação gemendo, né? E nós também estamos aguardando esta adoção de filhos. Aquilo que hoje nós desfrutamos em parte, nós vamos desfrutar na sua plenitude quando nós formos glorificados, né? Nós estamos à esperança, nós estamos aguardando esse momento e com paciência, mesmo no meio das tribulações e tudo mais, não é? Por isso que o Espírito Santo nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. E eu queria dizer para vocês, o que isso tem a ver com predestinação? Daqui a pouco vocês vão ver. Mas uma coisa que eu queria desejar: ore a Deus sobre essas questões. Eu me lembro que quando eu estava com luta em relação a essa doutrina específica, na época eu era solteiro ainda, morava lá em Salvador, era pastor auxiliar numa igreja e morava num pensionato, e eu comecei a brigar com Deus. Porque eu via muitas passagens na Bíblia, mas isso aqui não pode ser verdade. E eu me lembro que o que eu fiz, eu fui conversar com Deus. Eu me lembro que uma vez, eu abri a Bíblia, né, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que está escrito assim: porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu abri a Bíblia e apontei: Deus, eu argumentando com Deus, como é que eu lido com isso, né? Mas ore ao Senhor, e o Espírito Santo vai direcionar você, né? E saiba que, se você é habitado pelo Espírito Santo, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, se você ama Deus e se você é chamado segundo o seu propósito. E aqui nós estamos entrando no assunto. Você é chamado por Deus? O que significa ser chamado por Deus? Chamado segundo o seu propósito. A outra tradução diz chamado segundo o seu decreto. Depois vocês podem se aprofundar nesta questão do propósito de Deus. Efésios capítulo 1, verso 13 diz que Deus faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade. Lá no Velho Testamento, Jó, depois de toda aquela experiência, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, o que nós temos aqui é algo que Deus está fazendo através do seu propósito. E aqui entra, então, agora, terminei a introdução. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, entre irmãos. Gente, então uma coisa que nós vemos é que o conceito de predestinação está na Bíblia. O apóstolo Paulo diz que Ele também nos predestinou. Então, e a palavra predestinar significa destinar de antemão. Significa fazer com que determinar que algo vá acontecer. Mas nesse caso aqui não é a predestinação de uma coisa, mas é a predestinação de pessoas. E aqui diz que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Aí alguém vai dizer: mas está escrito, não é? Está vendo aqui, ó? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, não é?
Como está lá em Pedro, né, no capítulo 1, logo no início, né, eleito segundo a presciência de Deus. E para muitas pessoas isso resolve todo o mistério. Que, na verdade, predestinados são aqueles que Deus conheceu de antemão. Deus teria previsto que eu livremente iria exercer a minha fé nele, e nessa base que ele viu desde toda a eternidade, me escolheu para si. Mas daí surge uma pergunta básica. Esta é a interpretação do texto? É isso que o apóstolo quis passar quando ele disse aos que de antemão conheceu? E aí vem a questão da hermenêutica. Como é que você lida com isso? Você tem que ir para os textos bíblicos e verificar como esse conceito de conhecimento é trabalhado no Velho Testamento e no Novo Testamento. E a partir daí, então, você vai poder ter uma certa medida de segurança de qual é o sentido que o apóstolo Paulo quis dar aqui. E uma coisa que nós descobrimos, quando você vai pesquisar sobre essa questão de Deus conhecer, Deus diz para o povo de Israel, eu te conheci de todas as nações da terra. Mas conhecer aí não significa, eu sei que você existe. Mas está dizendo, eu escolhi, eu separei. Quando a palavra conhecer no Velho Testamento é usada, muitas vezes é usada até mesmo na questão do relacionamento do casal, né, que o homem conheceu a sua esposa, e é um relacionamento de amor, de intimidade, de proximidade. Então, isso denota afeição. E sabe quando Deus diz para o seu povo lá no Velho Testamento, olha, eu não escolhi porque vocês eram melhores, ou porque eram mais poderosos, sei lá o quê, nada disso. Por quê? Porque eu te escolhi. Então, é por isso que a palavra conhecer de antemão aqui não significa antever que eu ia fazer alguma coisa, mas significa olhar para mim com amor, com afeto, depositar sobre mim a misericórdia de Deus. Esse é o sentido, no meu entendimento, desse texto. E é por isso que foi com base nesse desejo de Deus de nos fazer objetos do seu amor, de experimentarmos o seu amor, que Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Veja bem, a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Todo nascido de novo vive uma luta. Ele diz, eu não sou tudo aquilo que eu queria ser. Tem até uma música, né? Isso. Só que na música parece que a pessoa se justifica, mas tudo bem. Mas um verdadeiro crente, ele diz, Deus, eu estou tão longe daquilo que eu sei que o Senhor planejou para mim. Eu olho para a minha vida e eu vejo que tantas coisas poderiam acontecer. Mas sabe qual é a promessa de Deus? É que Ele vai completar aquilo que Ele iniciou. Foi um dos conselhos mais sábios que eu recebi do meu pastor na época da minha adolescência. Quando eu havia acabado de receber a Jesus, passando por imensas lutas. E o pastor me disse, Deus não deixa nenhuma obra inacabada. Aquilo que Ele propôs é nos fazer semelhantes ao seu Filho. Não é uma coisa maravilhosa esperar que um dia você vai chegar à estatura de varão perfeito? Não fisicamente, obviamente, mas espiritualmente. Que você vai ser semelhante ao Senhor, segundo a imagem dele. Esse é o propósito de Deus. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Você vê a ideia de adoção, a ideia de família. Por isso que o conceito ele deve ser analisado dentro do seu contexto, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. Houve um momento em que você ouviu a voz do Senhor, e o próprio Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe, muitas vezes já vi em cultos evangelísticos pessoas dizendo, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. O que isso quer dizer? Porque veja bem, como é que você conheceu Jesus? Alguém chegou para você, falou sobre o Evangelho, você fez uma análise teológica, filosófica e tudo mais, e você chegou à conclusão de que o cristianismo era verdadeiro, e a partir daí você tomou uma decisão consciente, daquele dia em diante, de você se tornar um cristão e seguir a Jesus. Foi dessa forma que aconteceu? Não, eu vou dizer o que aconteceu. De alguma forma o Espírito Santo veio sobre você, e você descobriu que estava vivo. Então, é por isso que quando nós pensamos sobre a obra de Deus, veja, acredite se quiser, eu era esotérico, ok? Sabe? Assim, eu fazia meditação tibetana, os negócios assim, viagem fora do corpo, sabia?
Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, não diz o apóstolo Paulo, mas eu tinha a sensação de que eu estava pendurado em cima do meu corpo, que eu andava a sair da minha casa e essas coisas todas, não é? De repente eu descobri que eu estava mexendo com coisas muito perigosas. Mas houve um dia em que eu fui para um acampamento, e lá eu ouvi o evangelho, e lá Deus me salvou, e eu voltei transformado. Eu estava pensando assim, não é desse jeito que um japonês que estuda filosofia oriental se converte. Mas aí eu posso dizer que eu ouvi a voz do bom pastor. E ele disse, meu filho, venha. Eu estou chamando você. Não quero você para mim. E por isso que muitas pessoas chamam isso de chamado eficaz. Porque existe um chamado geral. Vinde a mim todos. Mas existe outro chamado que é você. E quando ele faz isso, a sua vida é transformada. E aos que chamou, a esses também justificou. Gente, sabe o que é você ser declarado justo? Uma vez eu estava evangelizando uma comunidade e uma senhora, falando sobre a questão de pecados, da salvação, e a senhora disse, mas eu nunca pequei na minha vida. A senhora nunca pecou em toda a sua vida? Nunca. Mas eu entendi que ela estava dizendo, na linguagem nordestina, eu nunca peguei a peixeira e nunca enfiei na barriga de ninguém. Entende? A ideia de obras. Quem já assistiu O Alto da Compadecida? Já assistiu? Alguém já assistiu mais de 5 vezes? Ok. Mas você vê todo aquele conceito de mérito, de obras, de justificativas, né? Mesmo pior, tem que dar uma chance, afinal de contas é um retirante, é uma pessoa sofredora e coisas assim. Não é? O que a Bíblia diz? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe nenhum justo, nenhum sequer. E a única forma de nós sermos salvos é através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Ele pagou a dívida que nós não podíamos pagar. E Ele colocou sobre nós a sua justiça perfeita. Ele nos declarou justo, ainda que nós éramos ímpios. E Ele nos adotou como filhos de Deus. E hoje nós estamos na presença do Senhor e temos a certeza da vida eterna. Nós somos declarados justos. Se você disser assim, eu tenho certeza da vida eterna, você é muito arrogante. Quem que pode dizer isso? Eu posso. Você merece? Não. Mas Jesus morreu na cruz no meu lugar. E Ele pagou o preço que eu não podia pagar. Ele nos justificou e também nos glorificou. Você já está glorificado? Quem já está glorificado aqui? Ainda não, né? Tem algumas pessoas, olha, por exemplo, depois que eu completei os 50, eu entrei na idade do condor. Com dor na coluna, dor na cabeça, dor nas juntas. E quando eu olho os mais jovens, dá uma inveja tão grande, eu me lembro, né? Esses dias eu vi uma fotografia minha de 20 anos atrás. Naquela época eu não tinha essas dores todas. Mas vai haver um dia em que Deus vai nos dar corpos glorificados. E quando isso acontecer, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Essa é a promessa do Senhor. Não sei se você entende que para qualquer estudante de filosofia da universidade aqui, isso é loucura. Mas para nós que cremos, isso é a sabedoria de Deus, isso é o poder de Deus, isso é a realidade. Não aconteceu, mas já aconteceu. Não sei se você entende. Por quê? Porque o propósito de Deus é perfeito. Aí, gente, eu preciso adiantar. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu próprio filho, Ele não vai nos dar todas as coisas? O quê? Carro novo? Muito dinheiro? Não, não é isso. Mas Ele vai dar todas as coisas que Ele planejou para nós. E Ele fez isso porque Ele já demonstrou isso. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem tentará acusação contra? Os eleitos de Deus. E você percebe que isso parece ser uma linguagem proibida. Não, você falou a palavra. Não pode falar a palavra. Você falou eleito? Falei eleito. Não pode falar eleito. Bom, o apóstolo Paulo diz, os eleitos de Deus. Mas sabe uma coisa que me preocupa? Eu sou eleito. C.S. Lewis disse,
Um crente orgulhoso é tão contraditório quanto um diabo humilde. Porque se você realmente experimentou a graça de Deus, a única coisa que diz: Deus, eu sou um miserável pecador, e por que o Senhor me alcançou? Por que eu vejo? Por que eu estou salvo? Como diz o hino antigo, por que me amou assim? Porque se você compreende isso, você simplesmente diz: Deus, isso é muita graça. É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou com a direita de Deus e também intercede por nós. Se você é do Senhor, Jesus está intercedendo por você. Ele está apresentando a sua justiça perfeita diante do trono do Pai. Ele está dizendo: eu morri por ele, eu paguei o preço por ele. Ele é o nosso intercessor. Na linguagem de Hebreus, ele é o nosso sumo sacerdote. Quem nos separará do amor de Cristo? Para os crentes que viveram na época de Nero, isso fazia todo sentido. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Na verdade, nós podemos dizer que todos nós somos como ovelhas indo para o matador. Quem tem garantias que vai estar vivo amanhã? Hein, gente? O fato é que, mais cedo ou mais tarde, ou Jesus vem para nós, ou nós vamos para Ele. E nós precisamos ter segurança em relação a isso. Por quê? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aqui está toda a questão. É o amor de Deus. Você duvida do amor de Deus? Pessoas que passavam pela espada, pela fome. Por que nós cremos no amor de Deus? Por causa do amor eletivo de Deus. É por isso que essa ideia de super triunfalismo que a gente vê no Evangelho não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho, né? Como nós vemos, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem de porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade de qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso mostra, gente, que há segurança para aquele que realmente pertence ao Senhor. Jesus disse: as minhas ovelhas ninguém arrebatará das minhas mãos. Eu sei que tem textos que falam: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e muito mais. Mas, gente, eu tenho essa segurança de que se eu vou chegar no céu, porque eu creio que eu vou, não vai ser por causa de mim mesmo, mas por causa do amor eterno de Deus, que me amou mesmo antes de eu existir. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele vai para Romanos, aliás, ele fala, né, sobre essa questão dos judeus, e Romanos capítulo 9 fala sobre tudo isso, né? Os judeus receberam tudo, como vocês podem ver aí. Cadê? Mas a pergunta é: se Deus fez uma aliança com os judeus, por que muitos deles não foram salvos? E a explicação mais comum é: porque eles não quiseram. Se eles tivessem desejado, eles seriam salvos também. Mas a explicação do apóstolo Paulo é: os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Você não sente um frio no estômago quando você lê uma coisa como essa? Eu me lembro que quando eu comecei a lidar com essa questão, eu tinha umas lutas, umas angústias. Não sei se você entende. Qualquer pessoa que for lidar com isso daí, então é assim, não, gente. Sabe, não sei se você entende, quando você começa a caminhar num terreno como esse, você tem a sensação de que você está na beira de um abismo. Talvez você sentiu aquele negócio quando você olha lá para baixo? Porque aquilo que parecia tão lógico, tão direitinho, mas quando você começa a tentar compreender algo mais profundo de Deus, você se depara com uma realidade que vai muito além da sua capacidade. Deus tem o direito de amar um e odiar o outro. Não, porque Esaú foi desobediente. Essa é a resposta que nós temos. Que diremos, pois? Deus é injusto? De modo nenhum. Porque esta é a questão que Norman Geisler coloca no seu livro. Ele diz que se a predestinação é real, Deus é injusto. Aliás, ele diz num áudio dele
que se você acredita na predestinação, você é culpado de racismo teológico. Por quê? É eleito e outro não é. Então você é preconceituoso. Mas o apóstolo Paulo diz, a injustiça da parte de Deus? Não sei se você percebe que é esse o momento em que o apóstolo Paulo poderia dizer, lógico que não. Quem crê, recebe a salvação. Quem não crê, não recebe a salvação. Não há injustiça nenhuma. É dessa forma que o apóstolo Paulo lida com isso? Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Deus tem o direito de fazer isso. Não sei se você entende, porque misericórdia pressupõe culpa. Entende o que eu quero dizer? Quando Deus olha para a raça humana, não olha como inocentes, mas Ele olha como culpados. Me diga uma coisa, se toda a raça humana culpada fosse condenada por Deus, Deus seria injusto? Ele é Deus. Por isso que alguém já disse, não fiquem surpresos pelo fato de condenar, de Deus condenar. Fiquem surpresos pelo fato de Deus salvar. Porque como Deus pode ter misericórdia? Diz aqui, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. O teólogo do século XVIII chamado Jonathan Edwards escreveu um tratado sobre a liberdade da vontade, mostrando que a salvação não pode ser pelo livre-arbítrio, e ele começa com esta declaração, não depende de quem quer. Eu não sei se você entende que todo o argumento sobre a questão do livre-arbítrio depende de quem quer. Existe um quadro pintado antigo, né, Jesus à porta, não tem aquele texto de Apocalipse, é isso que estou à porta e bato? E se você observar, não existe maçaneta do lado de fora. Porque a ideia é a seguinte, é que só pode ser aberto pelo lado de dentro. Porque Deus jamais iria derrubar a porta. Só que quando eu vou para Atos Apóstolos, a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para receber aquela palavra. Deus não pode fazer isso, como é que ela vai abrir o coração de alguém? Então nós nos deparamos com esta questão, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Tudo bem até aqui? De jeito nenhum. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu... Por que Deus levantou Faraó? Para quê? Qual foi o propósito? Para mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Porque se você diz, se não depende de quem quer, então acabou. Qual é o sentido de tudo? E o apóstolo Paulo, aqui ele poderia dizer, não, você não entendeu. Ele poderia dizer, aqui eu estou afirmando o livre-arbítrio, mas ao invés disso, ele diz assim, quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Gente, não é uma resposta meio mal educada, não? Você quer lidar com as questões e diz, quem é você para discutir com Deus? Você se lembra de Jó? Gente, ele perdeu todas as suas posses. Ele perdeu a sua família, exceto a sua esposa. E é um certo sentido que ele perdeu a esposa também. Ele perdeu a sua saúde. E depois de tudo, ele disse, eu falei do que não entendia. Porque o que Deus disse para Jó? Deus disse, Jó, eu sou Deus. E volta àquele sentimento do frio no estômago. Porque o que Deus diz na sua palavra é, quem é este que encobre o conselho? Quem é esse que fala de coisas que não entende? Não sei se você entende que às vezes, na tentativa de nós justificarmos a Deus, nós podemos estar roubando a glória que pertence a Deus. Na tentativa de fazer Ele mais aceitável para o homem natural, nós estamos roubando de Deus aquilo que lhe é essencial, que é a sua glória, o seu governo, a sua soberania. Vocês percebem desde já que eu não estou sendo
imparcial aqui. Porque, na verdade, para mim, esta é uma questão seríssima. Porque se ele diz, quem é que pode discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Esses dias, meu filho mostrou aí esses negócios de Instagram, né? E tinha aí Calvino e Armínio, né? Cadê Tiago? Sobre aquela questão de Calvino e Armínio. Aí Calvino estava falando, né? Não depende de quem quer, não é? E Armínio está dizendo, pois o barro diz, eu só deixo, como é que é? Você só faz se eu deixar. Você já viu um barro dizendo, não, eu rejeito toda essa manipulação, eu tenho minha... E essa linguagem que o apóstolo Paulo usa, não é? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que ele de antemão preparou para a glória. Você não sente que está perto do abismo? Porque nós estamos aqui, como disse o salmista, como disse o apóstolo Paulo mais na frente, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Esses vasos somos nós, a quem também Deus chamou, não só dentre os gentios, mas também dentre os gentios. Eu queria só dizer algo. Muitas pessoas dizem que Romanos capítulo 9 não está falando sobre escolha de pessoas, mas de grupos, de nações, judeus e gentios. Mas esse texto mostra que Deus chamou pessoas entre os judeus, entre os gentios, e, portanto, é uma escolha pessoal. Chamarei de meu povo que não era meu povo, e de amada que não era amada. No lugar em que lhes foi dito, vocês são meu povo, ali mesmo vocês serão chamados filhos do Deus vivo. Você percebe que para os judeus era inconcebível a ideia de que os gentios pudessem desfrutar do mesmo direito dos judeus. E aqui, gente, eu só gostaria de fazer uma consideração final, já está quase no fim. O apóstolo Paulo mostra que o mistério de Israel é que Deus separou para si, segundo a eleição da graça, pessoas entre os judeus e entre os gentios, para que ele tenha misericórdia tanto dos judeus quanto dos gentios, para que o propósito dele prevaleça. Eu estou resumindo essa questão toda. Mas vocês percebem que o que nós fizemos aqui? Nós percorremos um texto. E eu sei que há pessoas que tentam analisar esse texto sob uma outra perspectiva. E, sabe, uma coisa que, através dos anos, né, analisando esse texto, é que eu até gostaria que houvesse uma outra explicação para a gente negar aquilo que está sendo afirmado de uma forma tão direta. Mas não sei se vocês percebem que nós estamos diante de uma declaração do apóstolo Paulo. E é por isso que eu creio que nós devemos ter temor em nosso coração. Porque diante de declarações tão fortes assim, nós precisamos ter razões mais fortes para dizer que não é isso, que é outra coisa. E eu queria incentivar cada um de vocês, no seu tempo de devocional e de oração, a conversar com Deus sobre isso, porque eu sei como isso é delicado. E ao mesmo tempo, desde já, isso não deve anular as outras partes das Escrituras. A responsabilidade humana caminha paralela em relação à soberania de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí você diz, você está falando a minha linguagem. E ele diz, porque é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. E a gente diz, Paulo, por favor, se defina. Quem quiser uma leitura um pouquinho mais pesada, leia o material de Jonathan Edwards. E você vai descobrir que às vezes parece que ele acredita no pleno livre-arbítrio. Mas depois você descobre que ele enfatiza igualmente a absoluta soberania de Deus.
Daí você vai dizer assim, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? E aqui eu quero trazer algumas implicações. Em primeiro lugar, não use a doutrina da soberania de Deus para justificar os seus pecados. Porque da mesma forma como Deus é soberano, há um sentido muito verdadeiro que nós somos responsáveis diante de Deus. E aí entra a questão, as pessoas, mas isso não entra na minha lógica. Questão importante sobre teologia sistemática. Eu venho lecionando teologia sistemática há mais de 30 anos. E sabe o que eu tenho descoberto? É mistério, meu irmão. Sabe por quê? Todas as grandes doutrinas da Bíblia, elas podem ser compreendidas até uma certa medida. Mas chega um certo momento em que você simplesmente diz, Senhor, é a tua palavra. Sabe, eu vejo a doutrina da Trindade na Bíblia. Você entende? Só existe um Deus, mas existem 3 pessoas. Mas se você disser, eu já expliquei, a casca do ovo é a gema e a clara. Diz, gente, Deus é Deus. Não estamos falando sobre o ovo aqui. Uma figura geométrica. Deus não é uma figura geométrica. Ele é o Deus infinito, o Deus todo-poderoso. Em outras palavras, aqui está uma coisa interessante. Até onde Deus nos leva na sua revelação, nós devemos ir. Com todas as forças que Deus nos dá. Com tudo aquilo que nós tivermos para estudar, para nos aprofundarmos, para refletirmos, nós devemos ir. Mas no momento em que Deus diz, é até aqui, você diz, então é até aqui. John Piper diz que nós precisamos aprender a celebrar o mistério. A celebrar a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. E reconhecer que nós não temos a capacidade para resolver todas as coisas. Mas ao mesmo tempo nós não temos o direito de submeter Deus a uma caixinha e dizer que Deus tem que caber ali. Eu já ouvi uma pessoa dizendo assim, se essa doutrina da predestinação é verdadeira, esse não é o meu Deus. Eu já ouvi uma pessoa dizendo que se você acredita nisso, esse Deus é o diabo. E o que eu posso dizer é, nós temos declarações categóricas nas Escrituras a respeito da absoluta soberania de Deus. E se eu tentar criar um Deus mais palatável, mais compreensível, mais acessível, eu estou criando um Deus à minha imagem e semelhança, e não o Deus que habita em luz inacessível, que é fogo consumidor, que está na glória rodeado de anjos, arcanjos e querubins. Porque Deus vivo e verdadeiro é infinitamente maior do que nós, e infinitamente maior do que todos os nomes. E, portanto, a Ele nós devemos adoração. Outra questão. Algumas pessoas dizem que se você acredita que Deus é soberano nesse sentido, então isso vai minar a sua vida de oração. Porque, afinal de contas, se tudo está determinado, para que orar? Inclusive, meu professor Douglas Kelly, ele escreveu esse livro, Se Deus Já Sabe Por Que Orar. Aí eu vi alguém dizendo assim, não, oração é resignação. E eu não concordo com isso. Sabe por quê? Deus é soberano, mas há um sentido muito verdadeiro, que Deus vai responder às orações que você faz. Me explique isso, eu não sei. Algumas pessoas vão dizer assim, se você acredita que Deus é soberano, você não vai evangelizar mais. A minha experiência tem sido outra. Sabe por quê? Quando o apóstolo Paulo estava em Corinto, o apóstolo Paulo está desanimado, a coisa toda dando errado lá, e daí Jesus aparece para ele, olha, eu tenho muito povo nessa cidade. O que ele quer dizer? Porque veja bem, se a salvação depende da sua persuasão, você está perdido. Você já tentou convencer um morto? Ó morto, se levanta, ó morto, veja, ó morto, creia. Teve uma pessoa que fez isso, foi Jesus, com Lázaro. Porque na palavra do Senhor há vida. Deus traz os mortos à vida pela palavra do seu poder. E por isso nós podemos pregar o evangelho. Tem alguns de vocês aqui que estão dizendo, não adianta, essa pessoa... Tem algumas pessoas que estão dizendo, aquela pessoa, ela tem um coração duro demais. Por definição, todos têm.
Mas quando o Espírito de Deus opera, você vai ser testemunha de um novo nascimento. Sabe que você está compartilhando o Evangelho e de repente você olha nos olhos da pessoa e vê que o brilho mudou. Sabe, quando você está testemunhando um milagre e alguém está nascendo de novo na sua frente. É Deus que faz isso. Da mesma forma como Deus disse, Lázaro, sai, Deus também diz, viva. Por isso que há esperança, gente. Tem pessoas que dizem assim, se você realmente acredita na soberania de Deus, você não vai se santificar. Eu vou dizer algo para vocês. Exatamente porque eu acredito na absoluta soberania de Deus, que eu acredito que vale a pena adorar e servir ao Senhor. E não é porque eu estou tentando juntar algum merecimento para ver se meu crédito vai melhorar diante de Deus. Porque isso eu não posso fazer. Mas eu quero fazer porque Ele me amou primeiro. Ele abriu os meus olhos, Ele me deu vida. Você entende que o verdadeiro serviço a Deus é um serviço de gratidão? Nós não temos como barganhar com Deus. As pessoas dizem que Deus é injusto quando dizem, eu fiz a minha parte e Deus não fez a parte dele. Que parte é esta? As pessoas dizem assim, se isso é verdadeiro, Deus é o autor do mal. Eu vou dizer algo. Você lembra do caso de José? Quem foi que fez tudo aquilo ali? José foi vendido, José foi traído, foi levado para a cadeia, sofreu. Quem foi que fez? Foi Deus. E alguém pensa, Deus não pode fazer isso. Mas quando José foi se revelar aos seus irmãos, não fiquem tristes. Foi Deus que fez. E no caso de Jó, Deus disse para o diabo, pode fazer tudo, só não tira a vida dele. Eu espero que Deus nunca dê de permissão para a gente. Alguém aqui já teve furúnculo? Não diga não. Se lembra? Da cabeça aos pés. O que você faria? E o que Jó diz? Se eu creio que o bem vem de Deus, por que eu não posso crer que o mal também vem de Deus? Veja bem, não é o mal maligno, não é o mal ético, mas é o juízo de Deus, é o ato soberano de Deus que eu não consigo entender. E é por isso que aqui está uma questão, gente. Deus é soberano sobre o céu, sobre a terra, é Senhor absoluto. Mas isso não anula a maldade do diabo e não anula a maldade do meu coração. Mas uma coisa eu sei, que eu posso dizer para Deus, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Gente, o que mais a gente pode dizer? A gente vai ter que encerrar agora, mas eu queria incentivar vocês na sua vida de comunhão com Deus, a conversar com Deus sobre essas questões. E talvez você possa estar dizendo, Pastor Jorge, sinto muito, não convenceu. Ok? Deus é soberano. Não, brincadeira. Mas o que eu posso dizer é conversa com Deus sobre isso mesmo. Porque eu tenho dito, eu prefiro um arminiano que evangeliza do que um calvinista orgulhoso. Então, sabe? Mas eu prefiro de alguém que acredita na absoluta soberania de Deus como o maior evangelista da história depois do apóstolo Paulo, George Whitefield. Eu prefiro um pregador, o maior pregador da história, até onde eu consigo ver, Charles Spurgeon, que acreditava nessas verdades de uma forma incondicional. Eu prefiro estar junto com o Dr. Lloyd Jones, os maiores pregadores do século XX. Com William Carey, pai de missões modernas. Martin Lutero, que deu início à reforma. E todos os grandes reformadores, que apesar de serem tão limitados, mas eles conseguiam acreditar que Deus é soberano sobre o céu, sobre a terra. Ele é Senhor absoluto e só Ele é digno de glória.